E fala, torcida São Paulina, começando mais um vídeo do canal. O vídeo agora trazendo tudo sobre São Paulo e Flamengo, toda aí a provável escalação do nosso tricolor, que vai ter a estreia de Hernan Crespo amanhã no Maracanã. E quero que você comente aí, qual para você deve ser o time ideal para enfrentar o Flamengo amanhã. Antes de mais nada, já sabe, deixa aí embaixo, desse like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, meta de 25 mil inscritos, se inscreve e dá essa força pra mim aí. Ó, simbora assistir o vídeo junto, no final você sabe, eu volto, a gente vai falar muito desse jogo, escalação, provável, placar, muita coisa. Crédito, direitos autorais, deixa na descrição sem mais enrolação. Simbora pro vídeo. Paz que visitou um local que é tão especial pro clube, vamos conferir. Alô, alô, Marina Buffon, um beijo grande pra você, abraço aí pros amigos que acompanham o Gazeta Esportiva de hoje. Pois é, vim aqui pra Cotia, a cerca de 30 quilômetros da capital São Paulo, para uma pauta especial aqui no Centro de Formação de Atletas do São Paulo Futebol Clube, mas claro, falando do time profissional que hoje encerrou a preparação para o jogo de amanhã contra o Flamengo, a volta do calendário aí do futebol pro São Paulo, jogo que acontece no Maracanã às 4h30 da tarde. O São Paulo viajou hoje, no período da tarde, de janeiro, para a Cidade Maravilhosa. E esse jogo vai marcar a reestreia do Hernan Crespo no comando técnico do São Paulo. Para essa partida, o treinador argentino deve levar a campo uma formação com 3 zagueiros. Rafael no gol, no miolo de zaga, então, Alan Franco, que está renovando o seu contrato aí com o São Paulo, Arboleda e também o Sabino. Ali na direita, o Cédric Soares, na esquerda, o Enzo Dias, muito provavelmente no meio de campo, Alisson, Bobadilha e Marcos Antônio, e lá na frente, o André Silva ao lado ou do Oscar ou do Juan de Neno. Então este é o provável tricolor para essa super partida de amanhã. Tá certo, Marina? Beijo grande para você, um abraço para todo mundo. Tchau. Muito obrigada, José Paz. Complementando então as informações do Zé, claro, né, gente, essa matéria que o Zé foi fazer, essa pauta especial, vocês vão conferir na semana que vem aqui no Gazeta Esportiva, é claro. Complementando as informações do Zé, Lucas de fato não pode jogar, ainda está nesse processo de recondicionamento físico. Lucas Ferreira também não joga, dores no quadril. O Luciano, como o Alex diz, está suspenso. A escalação deve ser essa mesmo, né? E contra um Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, De La Cruz, Jorginho, Luiz Araújo, Arrascaeta. Contra esse timinho aí que vai jogar. Ó, pra vocês, São Paulo, eu vou deixar o Pedro fora, pronto. Ainda tem essa do Pedro fora, né? Vai jogar com o De La Plata, né? O garoto lá. É um jogo muito difícil pro São Paulo no Maracanã. E tem que tomar cuidado, tem que fechar a casinha. Mas essa crise interna, não só de Pedro, não só do Pedro que nem vai jogar, mas essa crise interna, né, da diretoria e etc e tal. A campanha no Mundial que foi ok, mas acabou não passando do Dubai. Você não acha que pode afetar um pouquinho o campo ali? Primeiro que eu não creio que é uma crise. Tá. Até porque são jogadores experientes, jogadores que precisam dar sequência no campeonato, e até porque o objetivo, quando parou a competição, para o Flamengo, é estar em primeiro lugar. Né? Tanto é que nós vimos o jogo tão esperado, Flamengo e Palmeiras, foram lá e fizeram um grande jogo contra o Palmeiras. Então o Flamengo hoje não pode perder pontos. E o São Paulo também não pode perder pontos, porque nós estamos discutindo agora a situação do São Paulo na tabela. Então tem que tomar um jogo aí com muitos detalhes. É isso. Tem que esperar e considerar, inclusive, que o empate, por exemplo, seria um grandíssimo resultado para o São Paulo. Sim. Né? Porque é o início de um novo trabalho, o Crespo está assumindo agora, a gente vai começar a ver o trabalho dele sendo refletido em campo no decorrer dos jogos, porque ele ao contrário dos outros treinadores, chegou no meio do caminho, né? E tá tendo que conhecer. Tem outra, né, Alex? Quando ele estava no São Paulo, estava uma pandemia, não tinha torcedor, né? Agora não, agora é torcedor. Mas logo no Maracanã também, com a torcida do outro lado Ele tá lotada. tendo que conhecer o elenco agora, ele tá aprendendo a lidar com os jogadores, de que jeito que ele pode utilizar, tudo agora. Com Pedro ou sem Pedro, vocês acham que vai ser muito difícil ali? Eu acho que vai ser muito difícil. Sim. Com essa escalação que eu falei para você agora? Inclusive eu tenho um palpite aqui que você não faz ideia. Mas então... São Paulo tá aí posicionado, Edu. O São Paulo com muitas mudanças também para tentar entender qual vai ser a escalação do Crespo. É isso, Mari. Mais uma vez, boa tarde a você e a todos no estúdio. É bem difícil, né? Foram 14 treinos com o de hoje, 2 dias de folga desde que ele reassumiu o São Paulo.
Na primeira passagem, o Crespo estreou com um empate contra o Botafogo de Ribeirão Preto pelo Paulista em 1-1 no Pacaembu em fevereiro de 2021 e até a sua saída em outubro, com 5 empates seguidos no Campeonato Brasileiro, o último contra o Cuiabá, e aí o São Paulo em 13º lugar na ocasião. O Crespo permaneceu 8 meses e nunca jogou com torcida nas arquibancadas, seja como visitante, como será o caso amanhã contra o Flamengo, seja no Morumbis como mandante. Ganhou um título lá, inclusive no Morumbis, o Paulista de 21 contra o Palmeiras, sem nenhuma torcida. Então ele vive algumas expectativas, né? A reestreia, ele quando saiu disse que tinha deixado aqui uma história mal terminada, mal contada, queria voltar. Esse fato de ter torcida, seja ela na maioria rival, e claro, com um time que não ganhou nenhum reforço por enquanto. Vai ter os caras que voltam do departamento médico, que ajudam muito, porque são caras gigantes, né? Lucas Moura deve ficar no banco, Ferreirinha também no banco, a questão física tá pesando. Oscar ainda uma dúvida, se vai numa linha de 5 como criador no meio de campo, se vai como segundo atacante ou se começa no banco de reservas também. E o Marcos Antônio, esse sim, a única certeza que começa no time titular. O time perdeu alguns jogadores, o Juan talvez o que vinha jogando mais zagueiro, o Igor Vinícius estava com uma lombalgia há muito tempo, não conta muito, e o Matheus Alves até começou bem, mas vinha com o Zubeldia no banco de reservas. Então o São Paulo vai ter um esquema cauteloso com 3 zagueiros, como o Crespo fez na sua primeira passagem, talvez com 3 marcadores e meio de campo, porque o objetivo é recuperação no Brasileiro, onde o time está 1 ponto acima da zona de rebaixamento, na 14ª colocação. Apostar um Rafael, Ferrarese ou Sabino, Alan Franco e Arboleda, aí o Cédric e o Enzo nas alas, o Alisson, o Marcos Antônio, Bobadilha ou Oscar no meio de campo, no ataque o artilheiro André Silva, e aí a dúvida, Oscar ou Dineno que estreou contra o Vasco na última rodada antes da paralisação. O Luciano está suspenso pelo 3º cartão amarelo. 2 últimas informações, o Gonçalo Tapia está para ser anunciado a qualquer momento, talvez ainda nesta sexta-feira, vem por 1 ano do River Plate, atacante chileno de lado, vem por empréstimo, e o Alan Franco pode ainda hoje confirmar a renovação de contrato por mais 3 anos até 2028. O jogador fez muita força para ficar, tinha uma dívida com os agentes dele, o São Paulo negociou essa dívida e está fechando um contrato com ele. Essa é uma boa notícia para o torcedor são paulino, Mari. Boa, Edu. Então, trazendo o mercado do São Paulo, se preparando agora com o novo comandante. Eu acho que o do São Paulo é o mais doido de analisar, depois a gente vai pro Flamengo, porque, assim, é novidade, mas a gente já conhece, mas não sabe se é o mesmo, né? Porque é o Crespo, beleza. Mas vai ser o mesmo Crespo, mas é um outro São Paulo, é um outro contexto. O Edu trouxe pra gente também, é a primeira vez que um Crespo vai comandar com torcida, seja visitante ou a seu favor. Então, assim, é um contexto muito diferente pro Crespo agora reassumir o São Paulo. É completamente diferente. O Edu já trouxe a questão da torcida, né, e tudo mais. Eu fico mais na curiosidade em relação ao esquema tático mesmo que o Crespo vai adotar. Ele já gostava mesmo com uma linha de 3 zagueiros, só que era uma linha que o Zubeldia também estava utilizando. A minha dúvida é a seguinte, o pessoal ficava muito na bronca com o Zubeldia. E pra mim era uma questão muito mais de elenco do que necessariamente só de esquema. Eu não sei se o Crespo, quero ver, se ele vai conseguir revolucionar esse São Paulo com as mesmas peças. Então, exatamente. A minha questão também, porque o Zubeldia também estava tentando. O Zubeldia, desde o início do ano, ele ficou tentando usar o quarteto. E aí ele mexeu no time como um todo. Ora com linha de 4 jogadores atrás, aí tentando proteger os 4 de frente com 2 volantes, 3 volantes, enfim. Ele tentou de todas as formas e chegou ali com linha de 3 e 2 alas. A minha questão no São Paulo mesmo, para mim, são os 2 alas, para mim, realmente. Porque de meio-campistas de marcação, até Lucas e o Oscar, quando precisam criar, até a referência no ataque com a lesão do Calheri e o André Silva entregando bem, Ferreirinha, quando tá apto, também faz a diferença danada. Isso não tem preocupação. O meu problema é a relação das alas. Tanto o Enzo, que começou bem até, vinha bem, mas o Cédric Soares, para mim, no lado direito, deixa a desejar. E por isso até que o Lucas Ferreira, o garoto, estava ganhando bastante espaço pelo lado direito. Então é a ver, vamos ver como vai ser, como o Crespo vai organizar ofensivamente esse time do São Paulo quando precisar utilizar as alas. E esse tipo de confronto nesse momento é puxado, né? Porque assim, as equipes... Tudo bem, o Flamengo também vinha no ritmo de jogo, Donk, mas é diferente você voltar para o Campeonato Brasileiro e já é um confronto desse tamanho. Então,
talvez para o São Paulo aproveitar o Flamengo, ou o Flamengo aproveitar o São Paulo sem ritmo, vai mexer um pouquinho na ordem das coisas. Eu vejo o Flamengo favorito pela diferença técnica e tudo mais. Acho que a questão até que o Jailson citou em relação ao Botafogo, Vasco, de ritmo de jogo também pode pesar a favor do Flamengo. Não vejo o Flamengo chegando machucado, ferido pelo Mundial, porque acho que apresentou um bom futebol, caiu para um dos melhores times do mundo. O que, de repente, o São Paulo pode aproveitar, que pode ser um ponto, é a questão do meio de campo. Por isso que eu gosto dessa ideia do meio mais preenchido, porque com a ausência do Pulgar e principalmente do Gerson, né? Como é que vai substituir? Não digo nem a peça, mas a característica, como que você vai conseguir suprir essa ausência que é enorme no Flamengo? Então acho que esse é o principal ponto que você pode ter alguma desconfiança em relação ao Flamengo, porque é um time melhor ataque, melhor defesa da competição, tem tudo... É o favorito para o confronto. Acho que essa questão do meio de campo é o principal ponto que eu tenho dúvida em relação a esse jogo. Precisa recuperar um pouco de ritmo. Aí vai jogar com Marcos Antônio, Alisson e Bobadilla no meio campo. Aí vem a dúvida. O André Silva vai ser o centroavante. E aí fica ou Dineno ou Oscar. O Oscar também treinou no time titular. O Oscar tendo um pouco mais de liberdade, jogando como segundo atacante. E aí o Dineno pode ser o cara que aparece ali. O Ferreirinha, a tendência dele ficar no banco de reservas. Uma novidade importante, é um jogador muito querido pelo torcedor de São Paulo, o Luan foi relacionado. Então o Luan pode ter uma oportunidade novamente ali com o Crespo. Ele já vinha treinando normalmente com o Zubeldia, mas ele não parecia estar nos planos do ex-técnico do São Paulo. E aí agora o Crespo relaciona pela primeira vez desde que ele voltou ao tricolor paulista. Só uma dúvida, o Alexandre falou do 3 zagueiros. Com o Juan embora, sobraram 4? Sobraram 4. Sobraram 4. Então, Por isso que o Ferrarese voltou a ser zagueiro. Mas mesmo assim, né, se você jogar com 3, você tem que ter no mínimo 5 no seu elenco. Sim. É impossível ter 4, porque suspensão e machucado pode acontecer a qualquer momento. Seu sistema vai pro vinagre de um jogo para outro, por exemplo. O São Paulo está buscando. Vai ter que ter mais um. Zagueiro, São Paulo pra quem joga, se jogasse com 2, ter 4 me parece até ok, aceitável. Mas jogar com 3, não tem como. 3 zagueiros e tem outro drama do São Paulo. O meio-campo terá, então, Alisson, Bobadilla e Marcos Antônio. Isso. Pablo Maia vai para o banco de reserva. E André talvez Oscar ou Dineno. Acho que uma coisa importante desse novo São Paulo, Massini, é que em um ponto ele é completamente o inverso do que era o Zubeldia. É um time sem pontas. O Zubeldia adorava pontas, né? Tinha ponta, Ferreirinha, o Lucas, jogava com ponta o tempo todo, 2 pontas. E agora o Crespo joga sem nenhum. Eles vão ser os mais impactados pelo novo treinador, taticamente, provavelmente. Tem algumas questões. A Ferreirinha está voltando de contusão. O Ferreirão está com uma questão física também. Então eles talvez não pudessem jogar. Mas, de fato, está jogando sem pontas. Então, mas aí se você vai jogar com 3 zagueiros, você pode... Não nesse jogo especificamente, né? Mas eu quero só falar uma coisa antes. Que eu estava pensando aqui, nesse meio campo aqui do São Paulo, né? Se o Oscar não jogar, um cara lá na frente só é muito pouco. Entendeu? Sim. Porque você vai dar ainda mais liberdade. São 2, né? Vai ser o André Silva e o Dineno, né? 2 na frente. Então, mas se jogar o Oscar, não joga um... Não, 3 volantes por trás do Oscar e os 2 na frente. 3, 1, 2. Não dá, bicho. São 3 zagueiros. São 3 zagueiros, 2 alas, 3 volantes e o Oscar tendo liberdade com o André. Então é isso. Então, fazendo a dupla, né? Isso. Oscar e... não é a do Oscar. Não é. O Oscar precisa vir trabalhar para achar o André lá na frente. Né? Então, acho que Crespo, querido... Isso que o Márcio está falando, porque o Oscar chegava a ser volante com o Zubeldia, vai jogar... Talvez lá de segundo atacante. Não, porque vira assim, muito, cara, né? Mas vamos olhar a característica dele, né? Ele é um jogador de entrar na área, fazer gol? Eventualmente sim, mas mais de preparação. Não é de combate, é desse tipo É um cara de mais de preparação. Se você deixar os zagueiros do Flamengo trabalhar o jogo sozinho, eles vão acertar um passe quebra-linha lá, que eles são bons nisso. Uma das características desse time do Flamengo é essa. Os zagueiros têm técnica. Então, acho arriscado. Eu entraria com Marcos Antônio, Alisson e Oscar e dois atacantes, pelo menos. E nessa reestreia do Crespo, só uma coisa, assim, quando o São Paulo ligou para ele pegou assim, tá bom, eu vou aceitar, minha proposta é essa. Deixa eu olhar a tabela aqui. Minha reestreia.
Eu acho que o último jogo que ele queria na vida era o Flamengo no Maracanã. Claro. Podia ser qualquer outro em casa, ou até fora, mas o Flamengo no Maracanã, acho que ele falou, não é possível que eu tô voltando. É o pior jogo possível. É curioso, fico curioso de ver como vai funcionar esse time. Que jogo bom para ver, hein? Bom jogo para ver. Amanhã, 4h30, Flamengo e São Paulo. Agora, tem essa questão do Lucas que está colocada. E no ataque Dineno e André, ou Oscar e André Silva. Você falou, né? O Luan relacionado pela primeira vez. E, ao que parece, pela escalação, que o São Paulo vai lá para beliscar um empatezinho. Tá lindo, né? Tá perfeito. Volta aqui feliz, sem grandes sequelas. Me parece que é isso, né? A ideia, ao que tudo parece, é justamente isso. É sair do estádio do Maracanã sem ter sido derrotado. Acho que o empate para o São Paulo nessa partida, sinceramente, é lucro. Porque é um começo de um trabalho, você está jogando num sistema novo, num ambiente que é muito hostil, é contra o líder da competição. Então, acho que se o São Paulo conseguir sair do Maracanã, pelo menos com um ponto, mesmo correndo o risco de entrar na zona de rebaixamento, porque se o Internacional vence, o São Paulo empata, São Paulo, a depender dos resultados, pode acabar dormindo na zona de rebaixamento. Mas acho que qualquer São Paulino, se você der um papel, uma caneta na mão, falar, empate, estreia do Crespo, 0-0, jogo chatíssimo. Todo torcedor do São Paulo acho que assinaria. Não me lembro os outros 2 jogos do São Paulo no Brasileiro. Flamengo, Bragantino e Corinthians. Tá fácil, não? Flamengo, Bragantino fora. Bragantino fora e Corinthians no Morumbi. Essa questão do Lucas Bessoni, a conversa que se tem lá é que, sim, estão tentando fazer o Lucas estar preparado para estar no clássico contra o Corinthians. Nossa, eu tô espantado. Estranho, né? Com isso, Ele gosta de jogar contra o Corinthians. Que espanto. Mas assim, que poderia ser isso na melhor das hipóteses, vamos dizer assim. São Paulo teve o time completo 2 vezes nos últimos 5 anos, as 2 contra o Corinthians. Brasília e Morumbi. Tem uma coisa que também vai explicando o momento em que estão os clubes, e aí explica bastante o São Paulo, que é o seguinte, o time não era esse. O time não era para ter o Bobadilha, era para ter o Marcos Antônio, o Alisson e o Luciano jogando atrás dos atacantes, como normalmente ele faz, é o tal do 10, que as pessoas acham que ele não é 10, tal, o meio atacante, né? Jogando atrás dos atacantes. E aí, o que descobriram? Eu sabia que ele estava suspenso, é isso? O que descobriram? Que ele está suspenso. Pessoal, parece que ele está suspenso. Sim, descobriram no meio do caminho. Meio do caminho não, agora. O que eu sei, essa semana, no treino de quarta-feira, do 11 contra 11, que o Crespo tirou pela primeira vez o Luciano do time. Porque aí foi informado de que o Luciano estava suspenso. Ele tomou alguma coisa do STJD durante a parada? Foi isso? Algum julgamento? Não, ele tomou o terceiro cartão amarelo. O Vasco. Só se ele, então, o que eu acho que eles bobearam, talvez saiu na súmula, porque tomou durante um banco, não era do campo, e aí bobearam. Pode ser. Quer que seja, pode ter tomado em casa. Mas tá com flanelinha hoje, hein? Tá dando uma aliviada bacana pro São Paulo porque, também. Obviamente, todo clube tem um supervisor exatamente para olhar as súmulas, né? Óbvio, né? Sim. Meus amigos, Hernan Crespo vai ter uma estreia bem difícil contra o Flamengo e a provável escalação com 3 zagueiros e 3 volantes, não sei se seria essa a melhor explicação, 3 volantes, para mim seria mais um volante e 2 meias, né? Apesar de Alisson e Marcos Antônio serem volantes, os dois provavelmente atuariam mais como um meia direita e meia esquerda. Haveria ali um revezamento, não sei exatamente quem seria esse primeiro volante, se o Bobadilha seria o primeiro volante e os dois ficariam um pouco mais à frente, ou o Alisson seria o primeiro volante e os dois ficariam um pouco mais à frente. Eu prefiro o Bobadilha ali, porque de passe é o pior. O Alisson e o Marcos Antônio têm a melhor condição técnica para armar jogo, e o Bobadilha ficaria ali para mim um pouco mais fixo à frente da zaga. Não tem muito o que fazer, né? O time tá desfalcado, não vai ter o Lucas. O Luciano tá suspenso e eu acho que o Luciano não jogaria ali no meio. Para mim só jogaria se fosse ali como um segundo atacante mesmo. O Oscar talvez entre como dupla de ataque com o André Silva e talvez entrem Dineno e André Silva, né? 2 jogadores
não tem a mesma característica. O Dineno é mais Caleri e o André Silva é um pouco mais móvel, um pouco mais solto. Eu confesso que estou interessado em ver como esse São Paulo vai jogar. Tô curioso para saber como esse São Paulo vai jogar sem pontas, né? Então seria algo interessante. O São Paulo que vem jogando com pontas desde os primórdios da era Zubeldia seria um São Paulo sem ponta que teoricamente teria que jogar e construir por dentro. Para isso acontecer, o time tem que ser bem treinado. Um time sem ser bem treinado ou sem ter um camisa 10 gênio, não consegue. Por exemplo, o Corinthians é um time que não joga por fora, só joga por dentro. E mesmo quando era mal treinado, o Garro sempre dava um jeito de fazer alguma coisa. Ou até mesmo lá atrás, o Renato Augusto. Mas o Garro sempre dava um jeito de criar alguma coisa, de fazer alguma coisa. O São Paulo, teoricamente, teria o Oscar para fazer isso. Porém, o Crespo talvez opte por colocar 3 caras que saibam jogar e saibam marcar e deixar o Oscar talvez mais livre, mais próximo do gol. Mas para isso acontecer, o time tem que ser minimamente bem treinado. Um começo de trabalho, um início de jornada. Não sei se o São Paulo... como esse São Paulo vai responder e vai render a uma mudança tão brusca de estilo de jogo, de conceito de jogo. Porque sim, há uma mudança brusca. O Zubeldia, nos melhores momentos do Zubeldia no ano passado, os pontas eram extremamente necessários e vitais para o conceito do Zubeldia. Com o Crespo, isso muda um pouco. E eu vou falar um negócio para vocês. Essa questão de usar 2 atacantes, do jeito que ele vai estar pensando para esse jogo, alguns anos atrás, o time do Crespo enfrentou o time do Jorge Jesus. E havia ali uma discrepância entre um time e o outro. O time do Crespo não era um time ruim, era um bom time, mas o time do Jorge Jesus era um time muito melhor. E o time do Crespo venceu muito bem, com 2 atacantes, povoando o meio de campo e explorando as costas da defesa. Pode ser uma estratégia usada amanhã contra o Flamengo. Porque com certeza o time do Flamengo vai ser um time que vai querer jogar em linha alta. E apesar do São Paulo não ter, como o time do Crespo tinha, 2 jogadores lá, ele utilizou 2 atacantes rápidos. André Silva e Dineno até são, você pode considerar que eles são rápidos, mas não são atacantes velozes. Eu tenho que ver como que esse conceito vai funcionar, se ele está pensando em utilizar esse mesmo conceito que ele utilizou em alguns jogos da Arábia para o jogo de amanhã. Esse conceito de atacar a linha adversária. Talvez essa bola seja jogada não para esses caras ganharem na velocidade, mas talvez para ganharem no corpo, para os 3 jogadores, Alisson, Marcos Antônio e Bobadilha, conseguirem sair de trás e quem sabe chegar à frente com qualidade. Talvez não seja exatamente o mesmo conceito de ataque, porque lá ele tinha 2 jogadores velozes e mesmo que ele coloque, por exemplo, o Oscar não é veloz, né? Lá ele utilizou 2 jogadores mais ou menos como se ele utilizasse Lucas e Ferreirinha no ataque. 2 jogadores rápidos no ataque, né? Como Hulk e Paulinho, por exemplo. E lá, esse foi o que ele fez lá. Aqui, agora ele não vai conseguir fazer isso. Então eu tô curioso para saber qual o conceito que ele vai utilizar. Se ele vai utilizar parte desse conceito de atacar as costas da defesa adversária. E por isso ele tá colocando 2 caras que tem bom passe no meio de campo, que é o Alisson e o Marcos Antônio, que tem essa capacidade de fazer um lançamento às costas da defesa com certa qualidade, principalmente até para usar o Enzo Dias do lado oposto. O Cedric Soares também é um cara que tem essa qualidade de achar essa bola. Então, sinceramente, eu tô muito curioso para saber como esse time vai funcionar, qual o conceito. Se vai ser um time que, com esses 3 caras no meio de campo, vai tentar construir no meio de campo, vai tentar triangular, vai tentar sair jogando com qualidade e intensidade, porque Alisson e Pablo Maia são caras que têm intensidade, ou se vai ser um time que vai
explorar os espaços que o Flamengo vai deixar às costas da defesa, por jogar com a defesa alta, por tentar pressionar o São Paulo. E eu acho que isso vai acontecer. Vamos ver como o time vai se sair nesse jogo de amanhã. Quero que você deixe a sua opinião, deixe seu comentário, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, se você não for inscrito. Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo. E valeu!